Aí, agora sim, está tudo ok. Então, eu vou desligar minha câmera aqui, gente. Não é porque eu seja uma pessoa antissocial, certo? É simplesmente porque meu teto é bonito, mas eu imagino que vocês não queiram ficar olhando para ele. Então, até mais no vídeo aqui. E vamos lá, né? Vamos para as coisas divertidas. Na verdade, hoje não é muito divertido, não. Que nem eu avisei, hoje é um pouquinho mais técnico, mais matemático, antes da gente começar as coisas divertidas. Então, gente, a ideia hoje é que a gente fale um pouquinho sobre alguns conceitos básicos que a gente vai precisar o tempo todo na física, certo? Propriamente dito, a gente vai começar falando de unidades de medidas. Tinha até alguém que me mandou uma figurinha aí no WhatsApp, eu acho que em algum grupo do primeiro ano, com uma imagem muito boa sobre as unidades de medidas, né? Para quem dá aula de física, número sem unidade de medida não significa nada, né? Você me fala que a resposta de um exercício é 2. Ah, sabia que foi no primeiro ano? Rafael, exatamente. Você me fala que a resposta de algum exercício é 2, você não dá a unidade, pode ser para mim 2 quilos de batata, 2 quilos de tomate, pode ser qualquer coisa, certo? Então, em tempos de presencial, eu sou muito chato com unidade de medida. Tipo assim, nas atividades avaliativas onde normalmente eu faço escrito, eu tiro 0,1 a 0,2 por unidade de medida esquecida nas atividades. Em tempos de ensino remoto, eu sou mais flexível pelo tipo de atividade que a gente tem, né? A maior parte das atividades, vocês vão ver, são de marca X, por causa do modelo remoto, e isso dificulta um pouco essa minha cobrança em cima das unidades. Mas fica a mensagem, certo? É muito importante a gente colocar unidades de medidas, porque um número ser unidade de medidas, ele pode ser qualquer coisa. E aí, para a gente ver que pode ser qualquer coisa, vamos justamente olhar para alguns exemplos aqui. Então, que nem eu estou falando, um resultado numérico sem nenhuma unidade não possui sentido físico nenhum. Se eu falo para vocês, por exemplo, que a distância entre dois lugares é 2, isso faz sentido? Ah, a distância entre dois lugares é 2. Pode ser 2 metros, pode ser 2 centímetros, pode ser 2 milímetros, que são duas distâncias totalmente diferentes. Então, se você faz um tanto de conta lá no exercício e você me fala que a distância entre os lugares é 2 e acaba aí, para mim não faz sentido nenhum. Pode ser 2 anos-luz, distância gigantesca, certo? Então, é essencial que vocês coloquem as unidades de medidas ao final de toda e qualquer resposta de vocês. A não ser, obviamente, que a grandeza que esteja sendo calculada seja algo que a gente chama de adimensional, algo que não tem dimensão, algo que não tem unidade. Mas são raros os casos em que isso que acontece, tá? Outra coisa, por exemplo, imagine você está resolvendo um exercício de velocidade, aí você me fala que a resposta é 4. Aí você tem 4 centímetros por segundo ou 4 metros por segundo. É totalmente diferente. 4 centímetros por segundo significa que a cada 1 segundo o corpo vai andar 4 centímetros. Pouquinha coisa, é algo extremamente lento. Agora, 4 metros por segundo significa que a cada 1 segundo você vai andar 4 metros. Já é uma velocidade considerável. Seriam 4 passos a cada 1 segundo, certo? Então, é totalmente diferente. Por isso que a gente é tão chato com unidade, porque você mudou a unidade, você mudou toda a interpretação física do resultado. Se você me falar que algo se move a 4 centímetros por segundo, é algo extremamente lento. 4 metros por segundo é uma pessoa andando. Então, a unidade ela é fundamental, certo? E aí, além da gente não poder esquecer as unidades, é fundamental que a gente mantenha a coerência das unidades, a coerência no uso dos sistemas de unidades. Por que eu falo isso?
No mundo, a gente tem vários sistemas de unidades diferentes. A gente vai ver que tem que é utilizado de forma padronizada. Mas mesmo dentro desse que é utilizado de forma padronizada, às vezes a gente utiliza algumas variantes. Vocês vão ver, muito comum no segundo ano, a gente trabalhar com gramas e quilogramas, a gente trabalhar com duas unidades diferentes de energia. E aí, quando você vai resolver alguma coisa, é muito importante você manter a coerência nas unidades que você está usando. Se você está utilizando a massa em gramas, você tem que utilizar todas as outras massas, todas as outras grandezas da sua conta em gramas. Se você está usando quilogramas, todas as outras vão ter que ser utilizadas com relação ao quilograma. Então, é muito importante manter coerência, porque se você não mantém a coerência, você vai produzir erros ali no final. Às vezes, o erro vai ser no posicionamento de uma vírgula, certo? Às vezes, os números ali estão corretos, mas a vírgula vai estar posicionada no lugar errado, por causa de uma incoerência no uso de unidades. E o custo disso pode ser muito grande. Por exemplo, eu acho que todos vocês já escutaram falar do telescópio Hubble, não é? Todos já ouviram falar do telescópio Hubble? Então, o telescópio Hubble é um telescópio que foi produzido para funcionar durante entre 10 e 15 anos, tá? Ele já funciona há 30 anos. É um dos telescópios que estão no espaço, que produzem as imagens mais detalhadas que a gente tem no universo hoje em dia, certo? Só que o telescópio Hubble, quando ele foi construído com peças que foram produzidas em vários lugares. E aí, devido a uma falha de comunicação, parte do projeto do espelho do Hubble foi mandado para ser produzido em um local com um sistema de unidades que tinha sido cadastrado no projeto. E na hora que eles foram usar a máquina para construir o espelho, eles não levaram em consideração essa observação que tinha sido feita no projeto, e acabou que produziu um espelho com a espessura, com a curvatura do espelho, da ordem de 2, 3 fios de cabelo mais fino do que deveria ser. Em torno de 2 fios de cabelo mais fino do que deveria ser, por causa de uma falta de coerência no entendimento das unidades que estavam sendo utilizadas. E a consequência desses 2 fios de cabelo na construção do espelho foi essa daqui. Uma imagem totalmente borrada das fotos do Hubble. Então, posteriormente, eles tiveram que mandar uma missão espacial com astronautas que saíram para fora do telescópio e colocar tipo um óculos no Hubble. O Hubble usa óculos. Eles colocaram um novo conjunto de lentes na frente do Hubble para fazer a correção desse problema que tinha sido produzido por causa de uma falha na coerência das unidades utilizadas. E aí o Hubble passou a devolver imagens maravilhosas aí do universo, com uma qualidade gigantesca, certo? As fotos são mais da hora porque ele usa óculos, Rafael? Então, a gente vê a importância disso daí, tá bom? Outra coisa que é muito importante nas unidades, isso as pessoas têm tendência a demorar um pouco para perceber, mas é importante que vocês percebam ao longo do tempo, é a questão da análise dimensional. Sempre que você tem uma igualdade, gente, os dois lados da igualdade, eles têm que ter a mesma unidade. Se de um lado da sua equação você tem algo que está em metros, do outro lado você tem que ter algo que está em metros. Por que isso é interessante? Porque às vezes você está resolvendo um exercício, e aí eu sempre recomendo que vocês resolvam os exercícios deixando para substituir os números no final. Resolve ele todo com letra. Deixa para substituir os números no final. Por quê? Porque você chega lá no final, você vai ter uma equação. E como você não substitui nenhum número, você vai poder olhar para a sua equação e você vai ver as variáveis que estão ali na sua equação. Então do lado esquerdo tem massa, tem velocidade, do lado direito tem massa também, mas tem uma aceleração ali, vocês vão saber
que tem dos dois lados da equação. E se suas contas estiverem corretas, a unidade que você tem de um lado da equação tem que bater com a unidade que você tem do outro lado da equação. Então, se você substituir as unidades ali, nas suas funções, o que tem de um lado vai ter que bater com o que tem do outro lado. Então, se você errou nas suas contas, provavelmente, ao fazer a substituição das unidades, você vai achar uma incompatibilidade entre os dois lados. Então, isso ajuda, às vezes, a você saber se você fez uma conta certa ou uma conta errada. Isso é algo que as pessoas tendem a demorar, a valorizar, a ver a importância disso daí. Então, eu não estou pedindo que vocês comecem a fazer isso aqui de cara, mas eu espero que ao final dos nossos 3 anos aí de ensino médio, eu consiga provar para vocês que isso daqui é extremamente útil. Rafael, se a unidade for do sistema internacional, dá para se transformar também, tá? O sistema internacional é um sistema padronizado que permite que a gente se compreenda que todo mundo utiliza o mesmo sistema de unidades, mas a gente pode passar do sistema internacional para outro sistema de unidades, tá? É muito comum isso lá no segundo ano. No segundo ano, quando a gente trabalha a parte de calorimetria, é muito comum a gente sair do sistema internacional, muito comum a gente ficar pulando de um sistema para o outro. Existem outras áreas da física que é comum a gente utilizar uns sistemas diferentes do internacional, que é o sistema CGS, por uma questão de facilidade. Quando a gente trabalha, por exemplo, com cosmologia quântica, é muito comum a gente utilizar o sistema que a gente chama de sistema universal de unidades. Então, acontece da gente sair fora do que a gente chama de sistema internacional, tá? É mais comum do que a gente pensa. O sistema universal de unidades eu basicamente utilizo muito, tá? Quando a gente trabalha com a parte de relatividade e mecânica quântica é muito frequente. Mas a gente, ensino médio, a gente vai trabalhar sempre com um sistema internacional, vocês vão ver o que vem a ser esse sistema. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. As unidades são importantes, por quê? A gente precisa delas para entender do que a gente está falando. Se a gente não manter a coerência das unidades, a gente pode produzir erros. E elas também servem de referência para a gente saber se a gente está fazendo as contas corretamente ou não. Essa terceira, eu quero mostrar ela para vocês ao longo dos anos, ao longo dos nossos 3 anos aí, para vocês verem que isso realmente é útil. Então, vocês não precisam preocupar tanto com essa terceira, a gente vai ver isso na prática. Agora, que nem a gente estava conversando aí no chat, que o Rafael colocou aí, a gente tem um sistema de unidades que padroniza o nosso entendimento entre diferentes pesquisadores, entre diferentes pessoas no mundo, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, esse sistema internacional ele é reconhecido por todos os países do mundo, tá? Apesar de que, em raras exceções, alguns países não adotam no cotidiano. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem o sistema internacional, certo? Na parte de pesquisa, eles utilizam o sistema internacional, mas no cotidiano, eles não utilizam esse sistema. Em outras situações, em grande parte dos países, a gente tem o reconhecimento do sistema internacional e o uso dele no cotidiano, certo? Então, o sistema métrico, por exemplo, ele é utilizado na maior parte do mundo. Então, acontece a gente ter alguns países que reconhecem, mas não usam no cotidiano, ou algumas profissões também, onde, obviamente, reconhecem o sistema internacional, mas não utilizam. Por exemplo, na aviação, é muito comum a gente utilizar a unidade dos pés, certo? A gente sempre fala que o avião está a 30 mil pés. Então, que não é uma unidade que está no sistema internacional. Mas é reconhecido por todos os países e é uma padronização que permite que todo mundo fale a mesma língua, certo? Todo mundo se entenda. Então, quando a gente trabalha com pesquisa, a gente está sempre trabalhando em sistemas de unidades padronizados. Ou é o sistema internacional, ou é uma variante do sistema internacional, tá? Ou seja, algum outro sistema de unidade, mas que a gente constrói ele a partir do sistema internacional. E aí,
esse Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI, tá? Para simplificar, ele é formado por um conjunto de unidades fundamentais que são definidas de forma padronizada. O que significa isso? Existem algumas unidades que a gente padroniza elas têm padrões de referência, e é a partir dessas que a gente vai construir as outras. Então, no mundo, a gente tem as unidades fundamentais, que são aquelas que a gente vai construir os padrões, e a gente tem as unidades derivadas, que são aquelas que vão ser construídas a partir das fundamentais. Então, como fundamental, por exemplo, a gente tem o metro. O metro é a unidade fundamental de distância. O metro, ele é uma unidade básica. Ele não é uma mistura de outras unidades. Por isso que ele é fundamental. Os segundos para o tempo é uma unidade fundamental. Ele não é definido como uma composição de outras unidades. Ele é uma unidade fundamental. Agora, a gente pode ter outras unidades, que são as derivadas, que são composições da fundamental. Por exemplo, velocidade é metros por segundo. O metro é fundamental, o segundo é fundamental. A unidade de velocidade é uma composição das duas. Unidade de aceleração, a gente vai ver mais para frente. Metros por segundo ao quadrado. É uma composição também de unidades fundamentais. Então, o sistema internacional, ele tem que padronizar para a gente as unidades fundamentais. Uma vez que eu tenho as unidades fundamentais padronizadas, as derivadas vão utilizar essas fundamentais para serem definidas. Então, quando a gente fala de sistema internacional, basta que a gente defina um conjunto ali de unidades fundamentais. E a pergunta é, quantas unidades fundamentais a gente precisa hoje para descrever o universo, para descrever a física do universo? Eu estou vendo aí que tem alguém que tem uma fotinha que é a Marinette do desenho. Isso é o tipo de questão que a Marinette tinha que saber, ó. Então, no chat nós temos alguém falando que são 3 unidades fundamentais. Alguém fala mais? Alguém fala menos? A gente fica com 3. Tá todo mundo com sono? Então, gente, são 7, tá? São 7 unidades fundamentais, não são 3. Nós precisamos de 7 unidades fundamentais hoje para conseguir descrever tudo que a gente entende do universo, tá bom? Então, são 7 grandezas que a gente tem que padronizar. São 7 grandezas que servem de referência. E aí, a gente tem os metro, que é a unidade fundamental de comprimento, os segundos, que é a unidade fundamental de tempo, quilograma, que é a unidade fundamental de massa, mol, que é a unidade fundamental de quantidade de matéria, ampere, que é a unidade fundamental de corrente elétrica, que a gente vai usar no terceiro ano, Kelvin, unidade fundamental de temperatura, que a gente vai usar no segundo ano, e a candela, que é a unidade fundamental de intensidade luminosa, que a gente não vai usar em momento nenhum. Então, são 7 unidades, tá? E aí, para conseguir construir essas unidades, a gente precisa de padrões. E essas setinhas aqui, elas só representam onde o padrão de referência está sendo usado. Por exemplo, os segundos, ele não precisa de nenhum dos outros padrões de referência para ser definido. O metro, ele vai precisar do padrão de referência dos segundos para ser definido, a gente vai ver. O quilograma, ele vai precisar do padrão de referência dos segundos e dos metros para ser definido. Então, essas unidades, elas estão interconectadas. A nível de primeiro ano, para a gente aqui, felizmente, a gente tem que trabalhar só com 3. Comprimento, a gente usa metro. Tempo, segundos. E para massa, quilogramas, tá? Então, quando a gente falar de sistema internacional, sempre lembra desses 3. Metros, segundos, quilogramas. Por que a gente não vai usar o CD? Por que a gente não vai usar o candela?
porque a gente não trabalha com profundidade a parte de intensidade luminosa, tá? A gente vai falar sobre ondas no segundo ano, a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas, que está associada à luz, mas a parte de intensidade luminosa a gente não chega a aprofundar demais. E mesmo que aprofundasse, a gente tende a usar, muitas vezes nessa parte da física, alguns sistemas de unidades que estão fora do sistema internacional, tá? Então, por isso que a gente não usa candela, porque a gente não vai tratar dos assuntos onde a candela aparece, tá? Então, gente, aqui para a gente vai importar o quê? Metros, segundos e quilogramas. E antes da gente conseguir para a parte como transformar essas unidades, que é o que o Rafael colocou aí, que preocupa um pouco, eu só quero colocar para vocês como que são definidos hoje esses padrões para a gente, tá? Porque não é tipo assim, como que eu chego e defino o segundo? Como que isso é feito? Então, existe um grupo de pessoas no mundo cujo trabalho deles é tentar cada vez mais dar uma definição mais precisa dessas unidades, tá? Antigamente, nossas definições dessas unidades eram bem imprecisas. Por exemplo, o segundo, ele era definido como sendo como que fala? Como sendo Deixa eu escrever aqui que vai ser mais fácil. O segundo, inicialmente, ele era definido como sendo 1 sobre 86.400 de um dia completo. Ele tinha essa definição. Só que um dia completo é um negócio complicado de se definir, certo? Um dia completo. Porque depende do movimento aí de rotação da Terra. Então, não é uma definição muito boa. Aí, o que foi feito? Em 1967, o pessoal padronizou o segundo como sendo com base na transição que a gente chama de transição hiperfina de um átomo de Césio 133. O que significa isso? Quando a gente pega um átomo de Césio, ele tem um núcleo e ele tem elétrons em volta do núcleo, que são partículas ali que estão em volta do núcleo. E esses elétrons, eles têm diversos níveis de energia. E eu posso ficar pegando um elétron desse átomo e fazendo ele pular para um nível de energia mais alto e descer para um nível de energia mais baixo. Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. E quando ele desce, ele libera uma radiação. E essa radiação, ela tem uma oscilação bonitinha, bem definida, que tem um padrão bem definido. Então, sempre que a gente tem algo que tem um padrão bem definido, a gente consegue definir o que a gente chama de período, que é o tempo para o padrão voltar a se repetir. Então, algo que se repete o tempo todo, o período é o tempo necessário para que aquilo ali se repita. Então, como a gente consegue emitir essa radiação, que tem um período muito bem definido, a partir do átomo de Césio, hoje o segundo, ele é definido como sendo 9.192.631.770 períodos dessa radiação emitida pelo átomo de Césio. Significa que em um segundo, para vocês verem como isso é impressionante, em um segundo, um átomo de Césio, nesse processo aqui, o elétron, ele oscila entre esses níveis de energia mais de 9 bilhões de vezes. Então, um átomo de Césio que está emitindo essa radiação, em um segundo, o elétron ele muda de energia mais de 9 bilhões de vezes em um segundo. Para vocês terem a dimensão da velocidade que é esse processo. E isso é a base do que a gente chama hoje de relógios atômicos, que são a base do funcionamento do sistema de GPS, funcionamento de localização aí, baseado em satélites, tá? Os relógios atômicos são fundamentais no funcionamento dos GPS. Então, em um segundo, a gente tem mais de 9 bilhões de transições. É algo extremamente impressionante, certo? Então, o segundo,
ele é baseado nisso daqui, na transição energética de um átomo de césio. Essa é a nossa referência atual. Não é mais pegar o dia e dividir em mais de 86 mil partes. Da mesma forma, o metro, o padrão dele também sofreu alterações. Antigamente, nosso padrão do metro era uma barra de metal, tá? Ele era uma barra de metal de irídio, que era conservada em Paris, onde tem o centro de referência dos padrões do Sistema Internacional de Unidades, fica em Paris. E essa barra de metal, de irídio, ela era conservada dentro de uma redoma de vidro, no vácuo, para não oxidar, para não ter nenhuma diminuição do seu tamanho, certo? Durante muito tempo, o metro também foi definido como sendo uma divisão do meridiano que conectava, que passava por Londres. Então, era uma outra referência para definir o metro. Então, sempre definições muito complicadas da gente utilizar, ou que podem sofrer variações facilmente. Por exemplo, uma barra de metal guardada, ela pode oxidar e diminuir um pouquinho de tamanho. Então, a partir de 1983, a definição do metro mudou também e passou a ser utilizado para isso a velocidade da luz. Hoje a gente sabe que a velocidade da luz no vácuo é uma grandeza constante, ela não muda, ela é sempre a mesma. E aí, baseado nas nossas melhores medidas de velocidade da luz, hoje a gente define o metro como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 sobre esse número aqui, ó. 1 sobre 299.792.458 de 1 segundo. Ou seja, eu pego 1 segundo, divido por 299.792.458, e nesse intervalo de tempo, 1 metro é a distância que a luz percorre. Agora, por que esse númerozão aqui? Porque esse númerozão aqui era a melhor medida que a gente tinha na época para a velocidade da luz. Então, fazendo essa padronização aqui, o que a gente cavou é que a velocidade da luz é exatamente 299.792.458 metros por segundo. Agora, para vocês terem noção do que isso representa, tá, gente? Isso daqui significa que a luz, ela percorre mais de 299 milhões de metros a cada 1 segundo, certo? Então, a gente está falando aqui que a luz, para vocês terem a dimensão da velocidade, que é isso daqui, 299 milhões de metros a cada 1 segundo, certo? Existem vários experimentos para medir a velocidade da luz, tá, Rafael? São experimentos baseados no que a gente chama de interferência, tá? Que é um fenômeno de combinação de luz em diferentes frequências aí. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar a luz e dividir ela em 2 feixes. Um passa por um caminho e o outro passa por outro caminho. E aí a gente consegue fazer com que o caminho seja mais longo do que o outro. Então, em um caminho a luz vai andar mais e no outro caminho a luz vai andar menos. E depois a gente faz combinar os raios. Isso vai produzir uma figura de interferência. E aí, dependendo da velocidade que a luz anda, ela vai gastar mais tempo ou menos tempo para percorrer os caminhos. E aí isso vai mudar a figura de interferência. Com essa figura de interferência, a gente consegue, então, ter informação sobre a velocidade da luz, tá bom? Então, tem experimentos para medir isso daí. E aí, para vocês verem que isso não são coisas tão antigas assim, 83 foi a padronização do metro, e o quilograma ele foi padronizado em 2019, agora, 2 anos atrás. Até 2019, a referência do quilograma, o padrão do quilograma, é um bloco de metal, um peso, também de irídio, que era conservado em Paris, numa redoma de vidro, para não oxidar. E esse bloco de metal, ele é a definição que a gente tinha para 1 quilograma, tá? Então, até 2019, a nossa referência do que vinha a ser o quilo era um bloco de metal que tinha que ser conservado ali em condições ideais de temperatura, pressão, umidade, para não sofrer alterações.
A partir de 2019 é que mudou-se a definição do quilograma, e hoje o quilograma ele é definido com base numa constante do universo, tá? Assim como a gente tem a velocidade da luz, é uma constante do universo, a gente tem uma outra constante no universo, que a gente chama de constante de Planck, que está associado com o comportamento a nível atômico e subatômico da matéria. E aí, a partir da definição dessa constante, a gente tinha medidas muito boas dessa constante, então a gente foi lá e fixou o valor dela. Fixando o valor dela, a gente passou até a definição do quilograma, porque essa constante ela depende do metro, do segundo e do quilograma. Como o meu metro é padronizado, meu segundo é padronizado, ao fixar o valor dessa constante, a gente padroniza o quilograma. Então, isso foi recente, tá? Essa alteração do padrão do quilograma aconteceu em 2019. Então, isso é só para mostrar para vocês, gente, que isso é um processo em constante evolução, tá? As coisas na física, elas não estão prontas. Isso é algo que está evoluindo constantemente. E essas definições dos padrões, elas são muito importantes para a gente ter sistemas aí cada vez mais precisos. Por exemplo, o GPS só é preciso, só tem a precisão que ele possui em nível militar até de 1 metro. Um GPS a nível militar, ele consegue localizar um objeto sobre a superfície da Terra com um erro de 1 metro, certo? Isso só funciona porque nós temos relógios atômicos extremamente precisos que conseguem definir para a gente exatamente a duração de tempo de 1 segundo, certo? Então, isso são tecnologias extremamente importantes. Hoje, o nosso conhecimento sobre relógios atômicos é tão potente que existem experimentos, por exemplo, a gente sabe que o tempo ele não passa exatamente da mesma maneira quando a gente está perto do chão e quando a gente está longe do chão. Porque quando a gente está perto do chão, a gravidade é mais forte. Só que no cotidiano isso não faz diferença, porque para fins práticos aqui, para a gente a gravidade é a mesma. Só que hoje existem relógios atômicos tão potentes, que conseguem medir o tempo com tamanha precisão, que eles conseguem fazer experimentos onde a gente consegue ver o tempo andando mais devagar no chão e mais rápido no teto de uma sala. Esse é o nosso nível de precisão dos relógios atômicos hoje. A gente consegue fazer experimentos onde a gente consegue ver o tempo andando em velocidades diferentes, certo? Daí, Rafael, tem a ver com relatividade. Em outro momento a gente discute, tá? Como que o tempo anda quando você tem diferentes velocidades. Se você quiser um dia conversar sobre isso, eu estou à disposição. Daí é a minha diversão, tá? Depois a gente fala mais. A gente pode até montar um projetinho. Estou procurando alguém, inclusive, para fazer um projetinho na área de relatividade. Então, gente, isso quanto ao Sistema Internacional de Unidades. Então, o importante é você saber, a gente vai usar metros, segundos e quilogramas. Isso são grandezas padronizadas. Agora, obviamente, a gente vai estar o tempo todo fazendo conversões de unidades. Às vezes, não, a Terra plana não surge aqui na física, não. Deus me livre. Às vezes a gente vai precisar fazer conversões de unidades, tá bom? Então, tudo bem, o sistema internacional é segundos, é quilos, é metros, mas às vezes as nossas medidas não vão vir desse jeito. Às vezes eu vou usar uma régua para medir uma distância, minha informação vai estar em milímetros ou em centímetros. Às vezes eu vou receber uma informação do tempo em horas e eu preciso fazer a conversão. Então, é fundamental que vocês saibam fazer as conversões. E aqui, então, eu quero mostrar para vocês as principais conversões que vocês devem saber. Então, depois é importante vocês guardarem essa apresentação aqui que eu estou fazendo para vocês e que eu vou disponibilizar também, tá bom? Então, primeiro, nas unidades de tempo. Essas aqui a gente está acostumado, tá bom, gente? 1 minuto são 60 segundos. Então, se você tiver alguma coisa que está em minutos, basta você substituir minutos por 60 segundos, multiplicando, e você vai ter a quantidade de segundos. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falo
que é algo que tem duração de 4 minutos, e eu quero fazer a conversão, muito simples. Eu troco minutos por 60 segundos, isso dá 4 vezes 60, o que dá 240 segundos. Então, fazer conversão de unidades é um exercício de substituição, tá? É um exercício de substituição. Você pega a unidade de origem e substitui ela pelo valor dela na unidade que você está procurando. Então, por exemplo, uma hora. Uma hora nós sabemos que são 60 minutos. Mas se eu quero converter isso em segundos, eu sei que 1 minuto são 60 segundos. Então, uma hora são 60 minutos, mantive os 60 aqui dos minutos, troquei a minha unidade de minutos por 60 segundos, e eu chego à conclusão, então, que uma hora é 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, isso é uma das coisas que eu quero que vocês lembrem, certo? Vocês não precisam ficar decorando mudanças de unidades o tempo todo. Uma mudança de unidade nada mais é do que um processo de substituição. Sei que minuto é 60 segundos, pego 1 minuto, troco por 60 segundos. Como se 1 minuto aqui fosse uma variável, certo? Eu pego ela e substituo ela pelo valor na outra unidade. É um exercício de substituição. Então, uma hora, 3.600 segundos. Agora, unidades de distância e de massa. Essas são um pouquinho mais complicadas. A gente tem que o padrão de referência para a massa é o quilograma, e o padrão de referência para a distância é o metro. Só que a gente tem várias unidades diferentes que podem ser utilizadas, certo? Aqui é muito comum vocês trabalharem, antes de chegar na física e tudo mais, com aquelas tabelinhas onde tem quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros. E aí, se você passa de quilômetros para hectômetros, você multiplica por 10. Movendo para a direita aqui, você sempre multiplica por 10. Movendo para a esquerda, você sempre divide por 10. Então, se você guarda essa tabelinha na sua cabeça, você consegue fazer as conversões de unidades. Movendo para a direita, eu vou multiplicando de 10 em 10, para a esquerda, dividindo de 10 em 10. Só que para a gente, o que vai mais importar são essas conversões entre as grandezas em vermelho. Então, vai ser muito comum a gente fazer conversão de quilômetros para metros, e vai ser muito comum a gente fazer conversão de metros para centímetros, metros para milímetros, quilogramas para gramas, miligramas para gramas. Também vai ser muito comum. Então, são essas que a gente tem que saber. E aí a gente tem, então, de quilômetros para metros, são 3 etapas de multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 1.000, que é 10 vezes 10 vezes 10, ou simplesmente 10 ao cubo. Então, de quilômetros para metro, multiplico por 1.000. De metros para centímetros, eu pulei aqui 2 processos de multiplicação por 10. Então, é como se eu estivesse multiplicando a mesma coisa de eu multiplicar por 100. Ou 10 elevado ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. De metros para milímetros, são 3 processos aqui de multiplicação, se eu for em linha reta. Então, é a mesma coisa de eu multiplicar por 1.000, que é 10 ao cubo. Então, se vocês souberem esses 3 aqui, é suficiente para a gente. De quilo para metro, quilômetro para metro, multiplica por 1.000. Metro para centímetro, multiplica por 100. Metro para milímetro, por 1.000. E se eu estiver fazendo o caminho contrário, aí, em vez de multiplicar, eu vou dividir, tá bom? De centímetro para milímetro, pode acontecer também essa daqui, tá? Multiplica ou divide por 10 aqui, beleza? Então, essa tabelinha é uma tabelinha importante. No entanto, o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar que sempre que a gente está mudando, fazendo essas alterações, a gente está utilizando potências de 10. Percebam que, por exemplo, quando eu passo de quilômetros para metro, eu multiplico por 10 ao cubo. De metro para centímetro, é por 10 ao quadrado. Eu estou sempre utilizando
potências de 10. E existe uma maneira da gente trabalhar com unidades de medidas muito mais simples de ser utilizadas quando a gente trabalha com potências de 10, que é a utilização de prefixos. Então, o que são os prefixos? Vamos olhar aqui para o metro. O metro a gente não representa pela letra M. Agora, vamos olhar para o quilômetro. Quilômetro é a letra K com a letra M. Eu posso pensar na unidade de quilômetro como uma multiplicação de K, prefixo K, né? Prefixo é algo que vem antes, vezes M. M é o metro, K é meu prefixo. E cada prefixo desses, ele tem um valor. Então, por exemplo, quilômetro é o K vezes o metro. Centímetro é o C vezes o metro. Milímetro é um M de prefixo vezes o metro. E cada um desses prefixos, ele tem um valor. Se eu conheço o valor dele, eu sei fazer a conversão de unidade. Então, o quilo, que é o K, ele tem valor de 10 ao cubo ou 1000. Então, se eu quero passar de quilômetros para metro, basta eu pegar esse K e substituir pelo valor dele, que é 10 ao cubo. E eu fiz a conversão de quilômetros para metros. Se eu quero passar de centímetros para metros, eu preciso conhecer o prefixo do Czinho, que é o cent. O prefixo do cent, ele é 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado ou 1 sobre 100. Então, lembra que a gente falou que para passar de centímetros para metros, a gente divide por 100, ou divide por 10 ao quadrado. Então, o cent é 1 sobre 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 10 a menos 2. Então, eu vou lá, substituo o Czinho por 10 a menos 2 e está resolvido. Eu tenho a conversão de centímetros para metros. Milímetros. O mili, o prefixo mili, que a gente representa pelo M, é 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao cubo. Então, eu troco o M do mili por 10 a menos 3 e a conversão de unidade está feita. Então, se você conhece os prefixos, você não precisa ficar lembrando daquela tabelinha. Você só substitui ele e você tem a conversão de unidade que está pronta. Tá? Então, trabalhar com prefixos é muito mais simples. E aí, a lista de prefixos que a gente tem que saber é bem curtinha, tá? São esses que eu coloquei aqui para vocês e alguns outros. Basicamente, esses daqui são todos os prefixos que a gente vai utilizar ao longo dos nossos 3 anos. Então, tem o quilômetro, que o quilo é 10 ao cubo. Tem o cent, do centímetro, que o Czinho é 10 elevado a menos 2, ou 1 dividido por 10 ao quadrado. O Mzinho do mili, que é 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo. E tem esses outros aqui, ó. Tem um mega, então eu posso definir algo em megametros. A gente não vai fazer nada em megametros, mas a gente vai fazer coisas, por exemplo, em megawatts. Mega é 10 elevado a sexta, é 1 milhão. Então, se eu tiver que passar de megawatts para watts, basta eu pegar esse M e trocar ele por 10 elevado a sexta. A conversão de unidades está pronta. Posso trabalhar com giga. Óbvio que a gente não vai fazer nada em gigametros, mas a gente pode fazer coisas em gigawatts. E se eu quiser passar de gigawatts para watts, basta eu pegar o prefixo do giga, que é 10 elevado a nona, é 1 bilhão, e substituir. Então, eu vou lá, substituo o G por 10 elevado a nona e acabou, a conversão está feita. Tenho esse daqui também, que é essa letra grega diferente. Isso aqui, essa letra grega, é o que a gente chama de letra Mi. É o que a gente chama de micrômetro. Micrômetro é 10 elevado a menos 6. É a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a sexta. Isso daqui é a escala já que a gente observa em microscópicos, certo? 10 elevado a menos 6 metros é o tamanho dos objetos que a gente vê nos microscópicos ópticos. A gente pode ir ainda mais para coisas mais pequenas. Esse nm é o que a gente chama de nanômetro. E esse prefixo n é 10 elevado a menos 9, ou 1 dividido por 10 a nona, 1 dividido por 1 bilhão.
Então, quando eu falo 1 nanômetro, significa que eu estou pegando 1 metro e dividido em 1 bilhão de partes. Uma parte dessas é 1 nanômetro. Nanômetro, a gente já está trabalhando na escala atômica, tá? Do tamanho dos átomos. Os átomos aí eles estão na escala nanométrica. Quando a gente fala aí, hoje em dia, de nanotecnologias, na verdade, os átomos estão ali da nanométrica para baixo, né? Estão em 10 elevado a menos 10. Mas quando a gente já fala de nano, a gente já tem essas interações atômicas que são relevantes. Quando a gente fala de nanotecnologia, são tecnologias que utilizam partículas desse tamanho aqui. Então, hoje a gente tem tratamento de pele, tratamento de câncer, que utilizam nanotecnologias, utilizam coisas que são desse tamanhozinho aqui. Pega 1 metro e divide por 1 bilhão. Pega um pedacinho. As coisas que são feitas em nanotecnologia têm esse tamanho, certo? Então, é bem pequenininho. E a vantagem de trabalhar com prefixos, gente, é que permite a gente fazer contas muito facilmente. Por exemplo, imagina que eu quero pegar algo, uma área de 2 centímetros quadrados, e escrever isso em metros quadrados. Ixi, como que eu faço a conversão? De centímetros para metros, beleza, eu tenho a tabelinha, eu me viro. Mas de centímetros quadrados? Como que eu faço? Então, gente, como você vai fazer? Centímetros quadrados, quando a gente fala centímetros quadrados, isso nada mais é do que centímetro vezes centímetro, ou, basicamente, o centímetro em terra ao quadrado. Eu estou multiplicando a unidade. Então, eu posso escrever 2 centímetros ao quadrado como sendo 2 vezes, abre parênteses, centímetro ao quadrado. Esse centímetro, ele está todo ao quadrado. Agora, o centi, o Czinho, eu sei quanto que ele vale. Então, isso aqui vai ser 2 vezes o centi da minha tabela vale 10 a menos 2. Então, tudo ao quadrado. Agora, a gente sabe das potências de 10, eu vou passar essas regrinhas de novo para vocês, para quem não lembra, mas sempre que você tem uma potência de uma potência, por exemplo, 10 elevado a A elevado a B, isso daqui é igual a 10 elevado a A vezes B. Então, se você tem uma potência de potência, basta você multiplicar os expoentes. Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então, eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 4. M ao quadrado é M ao quadrado. E aí a minha conversão de unidades está pronta. 2 centímetros ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Então, uma conversão de unidades que poderia ser extremamente complicada, se a gente sabe trabalhar com potências de 10 e sabe os prefixos, ela se torna muito simples. Basta eu fazer uma substituição. Então, o que eu peço para vocês é que vocês saibam essa tabela de prefixos, tá? Aqui eu coloquei tudo que vocês precisam saber de prefixo, tá aqui. Então, esses daqui é importante que vocês saibam. Essa tabela aqui, que vai de giga até nano. Porque isso vai facilitar fazer várias contas de mudança de unidade. Se você sabe prefixo, você faz conversão de unidade facilmente, tá bom? Então, eu sei que no início é meio chato, no início isso aí é uma dificuldade, mas eu peço que vocês treinem. Nos exercícios, quando surgir mudança de unidade, tente fazer usando os prefixos, porque vocês vão ver que isso acaba sendo um ganho muito grande ao longo do tempo, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui nessa parte do prefixo, de como usar? Não. É substituição, tá bom, gente? É pegar uma letra e substituir pelo valor dela. É basicamente isso. E aí, gente, só para ficar claro, então a gente vai ficar trabalhando o tempo todo com essas potências de 10, tá bom?
Elas vão surgir nos prefixos e vão surgir em algo que a gente chama aí de notação científica posteriormente. Então, é importante a gente saber trabalhar com potências de 10. Não tem como a gente fugir, a gente precisa saber trabalhar com potência de 10. Então, aqui eu coloquei alguns lembretes de como se trabalham com potências. Pelo menos potência é algo que eu espero que vocês cheguem sabendo trabalhar, certo? Pelo menos que vocês viram. Talvez não lembrem, mas viram. E se não lembram, o que vocês precisam saber é o que está aqui nesse slide, certo? Então, o que a gente precisa saber sobre potências de 10 para trabalhar aqui na física? Primeiro, a gente tem que saber que 10 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. E 10 elevado a n, com n aí pertencente aos naturais, então n igual a 1, 2, 3, 4, 5, sempre positivos, é basicamente eu pegar o 10 e multiplicar ele n vezes. Então, se eu tenho 10 elevado a primeira, é 10. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, é 1000. Então, 10 elevado a n eu multiplicar 10 n vezes. E se eu tenho uma potência negativa, então, por exemplo, 10 elevado a menos n, isso é a mesma coisa de eu fazer 1 dividido por 10 elevado a n. Então, o negativo, ele só inverte aqui a minha fração. Então, se eu tenho 10 elevado a menos 1, isso é 1 dividido por 10, que é 0,1. Se eu tenho 10 elevado a menos 3, isso é 1 dividido por 10 ao cubo, que é 0,001, certo? Então, lembrem que potências negativas você só inverte, então, a fração. 10 elevado a menos 2 é 1 dividido a 10 ao quadrado, certo? Então, isso daqui são as potências que a gente vai precisar saber trabalhar. E, além disso, a gente vai precisar saber as operações básicas envolvendo essas potências. Então, por exemplo, às vezes, quando eu for fazer a conversão de unidades de algumas grandezas que eu vou usar, vão surgir potências multiplicando. Podem surgir potências dividindo. E aí, como que eu trabalho com essas potências que estão multiplicando e dividindo? É bem simples. Se você tem multiplicação de potências com a mesma base, você conserva a base, soma os expoentes. Então, se eu tenho 10 elevado a A vezes 10 elevado a B, isso é 10 elevado a A mais B. Então, por exemplo, 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, conserva a base, 10, soma os expoentes, 2 mais 3, 5, certo? Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo dá 10 à quinta. Faz sentido, né? 10 ao quadrado é 100. Opa, parou de funcionar aqui. Foi 100. 10 ao cubo é 1000. Então, 100 vezes 1000 vai dar 100.000, que é a mesma coisa de eu fazer 10 elevado à quinta. Então, se a gente tem multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Se a gente tem divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, se eu tenho 10 elevado à oitava dividido por 10 à quarta, conserva a base, 10, 8 menos 4, 4. Ah, e se a potência embaixo for negativa? 10 elevado à oitava dividido por 10 elevado a menos 4. Conserva a base, 10, subtrai os expoentes. 8 menos 4 é 8 mais 4, que dá 12. Então, vai dar 10 elevado a 12. Então, multiplicação, conserva a base, soma expoente. Divisão, conserva a base, subtrai expoentes. E, por fim, a que eu já utilizei aí anteriormente, potência de potência. Se você tem 10 elevado a A elevado a B, você conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplozinhos para vocês verem isso. Então, multiplica os expoentes. Potência de 10, a gente vai estar utilizando o tempo todo, tá bom? O tempo todo. Então, isso daqui, assim como é importante vocês saberem aquela tabela de conversão de unidades, é importante que vocês saibam essa parte aqui de potências de 10.
Isso é algo que vocês têm que saber. E aí, para a gente finalizar, eu quero falar rapidamente com vocês sobre notação científica. Eu sei que o nosso tempo acaba em 4 minutos aí. Alguém tem alguma objeção de eu passar 10 minutinhos do nosso tempo? Depois o vídeo eu quebro ele em partes para não ficar um vídeo gigante lá do YouTube. Alguém tem alguma objeção? 10 minutinhos. Não gasto mais do que isso, tá bom? Então, gente, saber conversão de unidades, saber potência de 10. Como eu falei, essa parte é muito decorada, tá? É algo bem. Não tem como a gente falar de outra forma, tá? É, é bom que vocês se lembrem de como trabalhar com essas coisas, porque a gente vai estar fazendo o tempo todo, então tem que ser algo que se transforma um reflexo, em algo automático. Então, conversão de unidades e potência de 10. Mas, além disso, a gente tem um outro caso onde a gente utiliza potência de 10 com frequência, não só na conversão de unidades, que é no que a gente chama de notação científica. Então, na física, a gente tem um problema que é o fato que a gente tem que representar muitas vezes números muito grandes e números muito pequenos. E aí fica muito complicado a gente fazer essa representação se a gente for escrever o número em si, certo? Então, por exemplo, a massa da Terra. Olha o tamanho. Se eu for escrever a massa da Terra em quilogramas. Quantidade de zeros. Se eu for escrever a massa de um elétron em quilogramas. Olha só isso daqui. Como que eu faço para trabalhar com esses números extremamente grandes, extremamente pequenos, sem ter que ficar escrevendo essa coisa gigantesca? Vai ter que usar potência de 10, vai usar o que a gente chama de notação científica. Então, o que é a notação científica? A gente vai escrever os números sempre usando potência de 10. Então, se eu pego um número qualquer, nzão, eu vou escrever eles como sendo um número nzinho vezes uma potência de 10 elevado a um número n aqui. Então, basicamente, esse número nzinho, vocês sempre vão ter que escolher ele de maneira que ele fique entre 1 e 10. Então, essas informações aqui são importantes para a notação científica. O número nzinho, ele vai ficar entre 1 e 10. Então, o número que vem antes da potência. E a potência, ela vai ser um número inteiro. Então, ela pode ser 0. Quando eu coloco esse z aqui, é um número inteiro, tá? Então, ela pode ser 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Então, ela pode ser positiva ou negativa, mas ela é um número, então, aí, ou 1, 2, 3, positivo ou negativo. Então, quando eu represento um número dessa forma aqui, eu estou escrevendo ele em notação científica. Para a gente ver como que isso fica, vamos, obviamente, olhar para alguns exemplos. Basicamente, o que a gente vai fazer é passar a vírgula para o lado. Então, vamos olhar, por exemplo, aqui o número 2435. Se eu quiser escrevê-lo em notação científica, eu tenho que transformar ele num número n, que esteja entre 1 e 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos imaginar que a vírgula aqui, ela está depois do 5, né? 2435. Eu poderia colocar uma vírgula aqui depois do 5 e encher de 0 depois. Então, se eu quero fazer 2435 virar um número entre 1 e 10, eu vou ter que fazer essa vírgula andar uma vez, duas vezes, três vezes. Vou deslocá-la três vezes para a esquerda e vou transformar 2435 em 2,435. Só que, obviamente, 2.435 não é igual a 2,435. Mas é 2,435 vezes 1.000. Se eu multiplicar por 1.000, eu obtenho a mesma coisa. E 1.000 é 10 ao cubo. Então, se eu ando a vírgula 3 vezes para a esquerda, significa que eu ganhei uma potência de 10 positiva de 10 elevado ao cubo.
Se eu tivesse andado a vírgula 4 vezes, seria uma potência 10 elevado à quarta. Se eu tivesse andado a vírgula 10 vezes, seria 10 elevado à décima, certo? Então, moveu a vírgula para a esquerda, você ganha uma potência positiva. Então, o movimento da vírgula para a esquerda a potência é positiva. Então, movi 3 vezes, ganhou uma potência 3 positiva. E meu número está em notação científica, ó. 2,435 é maior do que 1 e menor do que 10. Minha potência faz parte dos números inteiros. Qual se eu tiver um número 0,0342? Não está em notação científica. Se eu quero passar para notação científica, eu vou ter que pegar essa vírgula aqui e andar ela 2 vezes para a direita. Porque aí eu movo ela uma vez, o número ainda vai ser menor do que 1. Movo uma segunda vez, ele passa a ser maior do que 1, fica 3,42. Como os dois números têm que ser a mesma coisa, eu vou ganhar uma potência de 10, que vai ser 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, gente, é a mesma coisa que dividir por 100, tá? O que eu estou falando aqui é que 3,42 dividido por 100 é 0,0342. Então, se você andou a vírgula para a direita, você ganha uma potência negativa. Então, se você anda com a vírgula para cá, para a direita, potência negativa. E aí a gente pode fazer isso com qualquer tipo de número. Nesse caso da potência negativa, tem um jeito muito fácil de trabalhar, que é você contar um número de zeros, tá? Se você conta um número de zeros, tanto antes da vírgula quanto depois da vírgula, você vai ter o valor da sua potência. Aqui eu tenho 2 zeros, então 10 elevado a menos 2 para colocar a potência de 10, tá? Isso faz a gente trabalhar bem rapidamente. Mas vamos pegar então o exemplo da massa da Terra e da massa do elétron. Massa da Terra é esse número gigantezão aqui. Eu quero transformar isso em notação científica. Então, eu vou ter que pegar essa vírgula que está aqui, lá no final do meu número, e eu vou ter que movê-la para cá. Para logo depois do 5. Porque aí eu vou ficar com um número entre 1 e 10. Então, eu vou mover essa vírgula toda essa quantidade de vezes aqui. Então, eu vou mover uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7, 8, 9. Vou movendo. Para a gente simplificar, aqui eu separei os erros em conjuntinhos de 3. Então, vai facilitar a nossa vida. Tá? A vírgula está aqui. Movi aqui, foi 3 vezes. Movi aqui, 6 vezes. 9 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes, 21 vezes. Vou mover mais 3, 24 vezes. Então, eu andei a vírgula aqui 24 vezes para a esquerda, potência positiva. Então, meu número virou 5,9722 vezes 10 elevado a 24. Movi a vírgula 24 vezes para a esquerda. E aí eu consigo pegar um número gigantesco e representar dessa forma concisa. Mesma coisa para a massa do elétron. Só que a massa do elétron é um número pequeno. O que eu falei para vocês? Basta contar o número de zeros. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 zeros. Então, para eu conseguir trazer a vírgula aqui depois do 9, eu vou ter que andar 31 vezes com ela. Então, essa minha massa do elétron, ela é 9,1093835,6 vezes 10 elevado a menos 31, porque eu tive que andar 31 vezes com a vírgula para
à direita, certo? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Vírgula moveu para a esquerda, potência positiva. Vírgula moveu para a direita, potência negativa. Tranquilo isso daqui, gente? Beleza? Essa representação? Vai ficar melhor à medida que vocês forem treinando. Mas, maior parte do tempo, eu vou pedir para vocês que os resultados estejam em notação científica. Ok? Dito isso, é interessante eu fazer uma última observação, que é a seguinte. Vocês perceberam que quando eu escrevi aqui em potência de 10, eu não coloquei um tanto de zero depois do 2, não fiquei escrevendo um tanto de zero depois do 2, nem coloquei um tanto de zero depois do 6. Por que eu não coloquei um zerinho a mais aqui depois do 2? Poderia ter colocado. Ou um zerinho a mais depois do 6? Também poderia ter colocado. Por que eu não fiz isso? Certo? A razão para não ter feito isso é porque a notação científica ela permite também que a gente deixe de maneira clara qual que é a precisão do nosso número. Todo resultado que a gente obtém na física, quando a gente calcula o valor de alguma coisa, quando não é um número de uma fórmula, que o número de uma fórmula é algo preciso, né? Quando eu falo para vocês, por exemplo, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, aquele 2 não é algo que eu medi, aquilo é uma equação, aquele 2 é um número 2 preciso. Mas quando eu meço alguma coisa, por exemplo, quando eu meço a base com a régua, meço a altura com a régua, eu estou realizando medições. E toda medição, ela possui uma precisão. Certo? Se eu uso uma régua, que vem em milímetros, eu estou medindo com a precisão nos milímetros. Eu não estou tendo uma precisão nanométrica da minha medição. Então, a notação científica, ela permite que a gente tenha informação sobre a precisão de um resultado. Por exemplo, se eu tenho o número 2340, eu posso escrever ele de duas formas em notação científica. Eu posso escrever ele como 2,34 vezes 10 ao cubo, porque a vírgula está aqui no final e eu vou ter que andar com ela 1, 2, 3 vezes. Ou eu posso escrever ele como 2,340 vezes 10 ao cubo. É o mesmo número, né? Porque aqui é um zero que está vindo depois da vírgula. A princípio, isso aqui é o mesmo número. Qual que é a diferença entre eu escrever 2,34 vezes 10 ao cubo e eu escrever 2,340 vezes 10 ao cubo? A diferença é que a informação que eu estou passando para a pessoa que está lendo isso daqui, sobre a precisão da minha medida, é diferente. Quando eu escrevo 2,34, eu estou falando que eu usei um equipamento de medida cuja precisão só vai até aqui. Por exemplo, eu usei vamos supor que isso daqui seja 2,34, seja 2.340 milímetros. Se eu escrevo 2,34, eu estou falando que, na verdade, a minha precisão está ali na casa dos centímetros. Agora, se eu escrevo 2,340, eu estou falando que eu tenho precisão até essa casa aqui. Meu equipamento de medida é mais preciso. Eu estou te dando garantia até esse número aqui. Certo? Então, a diferença de eu colocar um zero a mais depois do meu 4 aí, é que eu estou te dando informação sobre a precisão dos dados que eu estou obtendo. Então, a diferença é essa. O número, matematicamente, é o mesmo número. Se você mostra isso para um professor de matemática, ele vai te falar, é o mesmo número. Para a gente da física, a informação é diferente se eu estiver tratando resultados que vêm de medidas, né? Coisas que eu meço, o tamanho de um objeto, a velocidade de um objeto. Porque aí eu estou dando uma precisão diferente para os seus resultados. Mesma coisa para o número 200, por exemplo. 200 eu posso escrever como 2 vezes 10 ao quadrado, como 2,0 vezes 10 ao quadrado, como 2,00 vezes 10 ao quadrado. É o mesmo número? É o mesmo número. Qual que é a diferença entre essas três representações? Na primeira, eu estou falando que a precisão está no 2,
Na segunda, eu estou falando que a precisão está no primeiro zero aqui depois da vírgula. Na terceira, eu estou falando que a precisão está no segundo zero depois da vírgula. Essa é a diferença entre essas representações. Por que eu estou colocando isso para vocês, gente? Porque vai ser comum, às vezes, vocês lerem um enunciado de um exercício e vocês verem coisas do tipo assim, a altura do corpo é 2,00 metros. Aí você vai olhar assim para mim e falar assim, nossa, mas o professor de física, ele é meio lento das ideias, né? Por que ele não colocou só 2 metros? Por que ele colocou 2,00? Se está colocando 2,00, gente, é porque a precisão desse dado que está sendo passado para vocês vai até a segunda casa decimal. Em geral, de maneira bem geral, isso significa que o exercício, ele quer que sua resposta, ela tenha 2 casas decimais. Então, às vezes, você faz todas as suas contas lá, e lá no final das suas contas, você chega num número quebrado, por exemplo, 4,587. Mas se os seus dados do exercício foram apresentados dessa forma, significa que o exercício quer a sua resposta com essa precisão aqui. Então, você vai pegar e vai arredondar seu resultado para 4,59. Tá bom? Então, não se assustem se vocês verem esse tipo de exercício com a quantidade de zeros depois da vírgula. Isso está te falando da precisão do dado que está sendo passado para vocês. Então, pode acontecer, por exemplo, o exercício te fala assim, a altura é 2,00 metro, mas a massa é de 1,5 quilos. E aí você vai fazer conta misturando esses dois, multiplicando, dividindo, certo? Qual que é a precisão que você vai manter? Sempre a menor. Se você mistura um resultado de uma medida muito precisa com o resultado de uma medida imprecisa, obviamente o seu resultado vai ser prejudicado pela medida imprecisa. Então, se você tem esses dois dados aqui, faz suas contas e sua resposta é, por exemplo, 4,543, vamos supor isso aqui. A precisão da altura, 2 casas decimais depois da vírgula. A precisão da massa, 1 casa decimal depois da vírgula, você vai guardar a menor precisão. A sua resposta, então, vai ser aproximada para 4,5, tá? Guardou apenas 1 casa decimal. Então, eu só quero apresentar isso para vocês não estranharem esse tipo de dados, sabe? Vai acontecer com frequência. Então, a notação científica ela também é boa por causa disso, porque quando eu escrevo o resultado assim, ó, 2.340, eu não sei onde está a precisão. Agora, quando eu escrevo em notação científica, a precisão vai ficar sempre clara para mim. Eu sei até onde vai a precisão do equipamento. Então, quando eu peguei lá atrás e escrevi a massa da Terra desse jeito, eu não coloquei um zero a mais aqui, porque eu sei que as medidas experimentais atuais, elas dão a precisão para a gente só até essa casa decimal. Quando eu coloquei a massa do elétron só até o 6, eu não coloquei um zero a mais depois, porque eu sei que as medições atuais que a gente tem, elas dão a precisão só até o 6, tá? É basicamente isso. Então, se vocês encontrarem esse tipo de dado, 2,00, 2,0, é apenas isso. Ele está te falando onde que você tem que arredondar seu resultado lá no final. Tá bom? Obviamente tem uma teoria mais detalhada por trás disso, por trás de precisão, tem uma teoria estatística de como fazer conta e tudo mais. Para a gente, o que vocês têm que pensar é que essa quantidade de zeros depois da vírgula simplesmente fala para você onde você tem que arredondar. Você sempre vai arredondar guardando a menor precisão.